Se você foi criança ou adolescente nos anos 90, sabe que as coisas eram bem peculiares naquela época, né? Internet de escada, era coisa de amigo rico, videogame tinha gráficos estonteantes, todo mundo gravava a música em fita cassete, quando tocava no rádio tudo era mais barato, recado só por bilhetinho, Dragon Ball Z era melhor do que Marvel, enfim, a gente viveu bem e hoje eu trago a vocês, meus queridos, um vídeo super nostálgico para lembrar dessa época que ninguém mais esquece. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Antes de mais nada, já me segue por aqui, deixa o dedão do like se gosta desse tipo de conteúdo e sem mais delongas, bora ao que interessa. Os anos 90 foram algo a ser estudado pela NASA. Se você foi criança naquela época, sabe exatamente do que eu tô falando. Muita coisa mudou de lá pra cá, sim. A internet ainda era precária, pra falar com os amigos tinha que ir até a casa deles porque fazer ligação era caro, ouvir música só pelo rádio e assistir filme então... era um drama, né, na hora de rebobinar aquele VHS para devolver na locadora. Bem, então esse é um vídeo sobre isso para quem viveu essa baita época e se identificou com alguma dessas coisas que eu falei até agora. Se você for um millennial, ou seja lá como for que chamam as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, pode pular o vídeo que você é muito novo para esse tipo de conteúdo. E se seguir assistindo, vai chegar no final desse vídeo com uma lista de coisas para pesquisar no Google. Enfim, estejam avisados. Bem, nos anos 90 não tinha iPhone, nem celular normal não tinha direito. Minha avó tinha um tijolão de cartão que eu achava que colocava o cartão do orelhão toda vez que ela precisava fazer uma ligação por ele. Essa era a minha concepção do mundo. Ai, que fase, né? Eu acreditando nisso. Mas enfim, acordar naquela época era difícil, ainda mais se a pilha daquele despertador colorido acabasse no meio da madrugada. E isso acontecia. Aliás, aquele som dele gritando pela manhã cedo pode dar um gatilho em algumas pessoas. O problema mesmo era quando botava para despertar às 7 horas e não percebia que era para 7 da noite, porque ele tinha esse negócio de 12 horas. Aliás, falando nisso, uma coisa eu tenho certeza, se tu era menina nos anos 90, tu tinha uma dessas bonecas de porcelana no teu quarto. E se tu era menino, muito provavelmente tinha um desses estojos cheios de CD riscado que nunca funcionava no rádio. Despertador tocava, a gente levantava, ia pro banheiro escovar os dentes com um delicioso tan de uva, pensando que Colinos era creme dental pra gente adulta. Se os pais não estavam por perto, até botava mais um pouquinho de Tandy assim na escova para comer um pouquinho. Era o café da manhã secreto de toda criança dos anos 90. E ainda sobre o banheiro, provavelmente seus pais tinham aquele frasco de leite de colônia no armário do banheiro há mais tempo do que você estava nesse mundo, ou ainda aquele avanção que seu pai sempre usava para botar no sovaco, ou aquela minâncora que você nunca viu ninguém usar e que tinha um cheiro muito peculiar. E aquele frasco de perfume que tinha cara de ser herança de família então, hein? Esse era clássico. Café da manhã tinha margarina delicá, aquela versão pirata de Kellogg's que toda família comprava, Nesquik de morango, uma mortadela redonda, bolacha Maria e suco naquela jarra de abacaxi, que o suco nunca era de abacaxi. E se tava sem fome, descia um biotônico Fontoura pra criança se empanturrar depois ali com tudo quanto é coisa que viesse pela frente. E se você estudava à tarde, então, de manhã era sempre uma alegria estar em casa, porque isso significava que dava pra ver Coragem, o Cão Covarde na TV. Ou então Doug, As Meninas Superpoderosas, Timão e Pumba, Cavaleiros do Zodíaco ainda, Pokémon e Digimon, e reclamar que um era a cópia do outro, só não sabia qual que era a cópia de qual. Tinha a Xuxa passando na TV quando a gente nem percebia as coisas que ela dizia. Você já saiu com 1 milhão de cópias. Tinha Bambu Luar, Bom Dia e Companhia e Dragon Ball Z que já ensinava desde pequeno o que era spoiler nesse mundo. Morre, Vegeta, um orgulhoso Saiyajin. E quando terminava Dragon Ball era a hora do almoço. Na mesa aquele suco ou tangue para acompanhar a refeição enquanto assistia o Jornal do Almoço e se emocionava vendo da morte do Leandro, mesmo que ele era ídolo da sua avó e você nem sabia quem ele era, mas todo mundo chorava, então você chorava também. Depois da boia começava a correria, guria ia pro quarto se arrumar, metia aquela Melissa Aranha, brilho labial, tatuagem de chiclete, presilha de borboleta no cabelo e pegava o fichário para ir pro colégio, né? Claro, isso se você fosse uma menina rica, fina e estudiosa, porque normalmente o caderno era aquele pequenininho lá assim, espiral mesmo. Guri calçava o quichute, colocava tudo naquela mochila Company, levava figurinha e tazo pra bater na hora do recreio e se mandava pro colégio. Quem tinha a roupa da Pacalouro nesse momento se destacava, que não era o meu caso, nunca tive Pacalouro. Na escola era aquele negócio de ostentação desde aquela época. Amigo rico tinha lápis Faber-Castell, pobre tinha os Labras assim, ó, no máximo. E quem tinha aqueles estojões assim, cheios de canetinhas, aquarela, giz, borracha lá,
lápis e até uma lupa eram os reis da cocada preta. Inclusive, eu acho que essa expressão da cocada preta vem muito daquela época. O resto de nós se contentava com aqueles tujinhos de lata, que fazia mais barulho do que quando se abria aqueles bilusão bola de 50 centavos lá que só deixava cheiro fedido nas mãos. E régua com água. Me pergunto, pra quê? Mas era legal. Lápis com tabuada era tipo calculadora para universitário. E eu digo isso porque se desse uma calculadora para uma criança nos anos 90, ela ia te ensinar a escrever seios na tela. Tu vira ali e fica seio. Mas falando do lápis, o problema era quando tinha que apontar, você ia perdendo os números. Isso sim era um terror na hora da prova. Tinha também aquela lapiseira que trocava as pontinhas, tirava de baixo e colocava em cima. A borracha que diziam que apagava a caneta, nunca apagou nada. E ainda aquele bendito caderno que todo mundo preenchia para saber quem gostava de quem. Esse aí foi os primórdios do Tinder, não há fontes. Aliás, o WhatsApp nos anos 90 era bem diferente, minhas crianças. Tinha que escrever um bilhetinho assim e passar pro colega do lado e entregar pro teu crush. Isso considerando que a professora não interceptasse e estragasse a comunicação. Era o primeiro contato de toda criança com ansiedade naquele tempo. Bem, e quando dava o sinal para ir pro recreio, toda criança lá atrás tinha um relógio biológico para saber que horas eram. Algumas até tinham aquele reloginho de plástico que não marcava as horas. Mas a hora do recreio, todo mundo sabia quando vinha. Aí entrava a bateção de figurinha, troca de tazo, tinha gente que alimentava o Tamagotchi, mascava um ping-pong, um babalu. Também era hora de gastar dinheiro que os pais deram na lancheria do colégio ou comer um arroz com sardinha ou ainda um macarrão com salsicha que a escola dá. Eu estudei em escola pública, cara. Aqui é a raiz. Não sei o que davam de comida em escola particular. Nutella. Mas assim, independentemente de onde você tenha estudado, uma coisa é certa. Você já viu essa imagem aqui nos livros do colégio. Naquela época, também o dinheiro valia mais. Quando tinha amigo secreto, o limite era de R$1,99 para dar presente para um amiguinho. E R$1,99 valia bastante, né? Mas o bom é que existiam lojas de R$1,99 que vendiam tudo a esse preço. Quando rolava festinha na escola, os meninos levavam refrigerante e as meninas levavam salgadinho. Na hora da briga, caneta Bic sempre virava uma zarabatana para tirar bolinha de papel. Na feira de ciência, só dava a gente fazendo aquele vulcão que eu nunca, sinceramente, vi funcionar. E assim, ó, qual criança nunca passou cola tenaz na mão para fazer de conta que a pele tava saindo? Ou então não atravessou uma agulha no dedo para impressionar os coleguinhas? Todo mundo vivia na mesma forma lá nos anos 90. Todo mundo fazia a mesma coisa. Não tinha muita opção no mundo, né? Vício era o cheiro de álcool do mimeógrafo. Se tinha filme na aula, alguém tinha que ir lá buscar a televisão em outra sala. Se tinha geografia, então tinha que buscar o mapa lá na diretoria. Se precisava fazer trabalho, tinha que pesquisar a Barça na biblioteca e copiar tudo. E passar para aquelas folhas de almaço com uma capinha personalizada para entregar para a professora depois. Mas isso tudo era normal, tranquilo, ninguém reclamava. O problema é quando tinha que encapar o livro didático. Eis o primeiro trabalho de toda criança nessa vida. E que coisa chata de se fazer, sinceramente falando. Então a aula acabava e aí era outra alegria. A hora de ir para casa. Sempre rolava alguma pegaçãozinha assim atrás do colégio, que um colega arranjou com o outro. Tinha uns que ficavam mais umas 3 horinhas na frente do portão esperando se sabe-se lá o quê. Mas o mais legal era se debandar pra se jogar logo debaixo das cobertas pra ficar ouvindo um Backstreet Boys assim no Discman. E se alguém ficava enchendo o saco querendo falar contigo por telefone nesse momento pra bloquear a pessoa, era simples. Mas normalmente, assim, mesmo que tu atendesse essas ligações, eram trotes. Alô, é da casa do prego? Não. Droga, errei a martelada. Quem tinha videogame se divertia ainda mais à noite. Atari 2000 era ostentação até chegar o Super Nintendo com a fita do Super Mario World que vinha inclusa, que precisava ficar soprando ali o tempo todo porque o jogo travava. Isso aí foi ostentação também, mas isso durou pouco até chegar o PlayStation e o Nintendo 64. Daí a gurizada ficou metidinha demais. Crianças mais humildes precisavam se contentar com aquele minigame que tinha 10 mil jogos em um, sendo que eram 2.000 variações de apenas 5 jogos diferentes. E sabe o que eram os jogos mais incríveis daquela época? Super realistas, assim, nossa senhora, aquilo parece real, parece um mundo. Zelda, Super Mario 64, Tomb Raider, Castlevania, né? Sonic, Crash, Street Fighter, Mortal Kombat, Resident Evil, Donkey Kong Country, Top Gear, Silent Hill, Gran Turismo, Tony Hawk's. Todos os jogos que existem ainda hoje, eu sei, né? Só que lá atrás a gente jogava a versão 1 disso que tem hoje, não tinha esse negócio de salvar na nuvem ali. Perdeu, tem que começar do zero. E quem não jogava videogame e nem tinha Discman em casa, se obrigava a ler os gibis da Turma da Mônica ou a revista Capricho que fazia a cabeça das menininhas. E se não tinha isso também, era necessário improvisar, esconde-esconde, pega-pega, telefone, aquele lá com um copo plástico, telefone sem fio, ou pior, ir até uma locadora e passar horas e horas procurando o bendito filme pra alugar e ainda levar um ruim pra casa. Às vezes tinha aqueles que vinham com 2 VHS, loucura. Gurizada mais sapeca tirava uma fita da prateleira lá só pra ver o verso da outra fita da sessão de maiores de 18 que tinha mulher pelada. Jesus via essas coisas aí, hein, só pra avisar.
eu fazia. Em última instância, caso nada disso fosse feito, a saída mesmo era sentar no sofá e assistir O Rei do Gado com a mãe, ou, sei lá, Terra Nossa. O que tivesse passando no momento, mas essas coisas não eram tão legais para as crianças quanto assistir os Batutinhas na sessão da tarde, ou então a linha direta na quinta-feira à noite para dormir com pesadelos. Os anos 90 eram peculiares, hein? Isso sem falar que a galerinha adorava fazer coleção de tudo quanto é coisa que achava pela frente. Tinha de cartão telefônico que se usava em orelhões, inclusive tinha orelhões, né? De mini garrafas da Coca-Cola, dos gelo cósmicos da Coca-Cola. A Coca-Cola era campeã de fazer gente tomar refrigerante pra juntar um monte de porcaria. Tinha imã de geladeira, também coleção de CDs pirateados comprados na banca da esquina. Enfim, você entendeu que tudo nos anos 90 era de se acumular. As marcas também naquela época eram diferentes, os desejos da meninada sapeca eram diferentes. Tinha chup-pop, chocolate guarda-chuva, moeda de chocolate, geladinho, picolé com palito premiado, nunca peguei nenhum, pirulito pinta-língua, pirocóptero e por aí vai. Finais de semana era o momento de aproveitar a vida e curtir todas essas coisas, de ir de bicicleta até a casa do amigo pra dormir lá, de assistir a turma do Didi no domingo, de ver o programa do Gugu, Totobola, Telecena, Zorra Total quando a versão ainda era legal. E repare que até agora eu não falei em acessar a internet, né? Exatamente, eu deixei isso no final porque era exatamente assim que funcionava a internet naquela época. Só depois da meia-noite até às 6 horas da manhã do dia seguinte, ou nos fins de semana, começando no sábado às 14 horas, né? Até às 6 horas da manhã de segunda-feira. Esses eram os horários para não pagar pelo acesso e todo mundo sabia. Menos a galera que achava que o discador grátis da iBest dava acesso a qualquer hora do dia e os pais sempre pagavam um rim de telefone no final do mês. Prazer, eu fiz essa. E eu não falo muito mais da internet porque naquela época ela era chata e ninguém entendia nada. Tinha nada pra fazer na internet, nem o Orkut existia. Enfim, esses foram os anos 90 pra quem foi criança lá atrás. Se gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, ou entendeu, bulhufas, azar é o teu. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.